Fala, guerreiro! Seja bem-vindo ao canal do YouTube do Monster Concursos. Eu, professor Luiz Pereira, estou aqui para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento em relação à Constituição do Estado de São Paulo, né? Para você, principalmente, que está aí se preparando para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Bacana? A gente vem aqui passar alguns tópicos, né, da Constituição Estadual com base no edital do nosso concurso, né? Então a gente não tem aqui um conteúdo completo e esse conteúdo você encontra lá na plataforma do Monster Concursos. Tem um link aí na descrição do nosso canal. Para você que está chegando, né, que já conhece o Monster, né, já acompanha a gente no YouTube, né? Então agradeço mais uma vez a sua atenção, tá? Alguns já me conhecem, né, de outros conteúdos. Para você que está aí procurando, eu vou ler Constituição Estadual de São Paulo, né? Aí deu a sorte de cair aqui no nosso canal, né? Você está em qualquer parte do país, né? Clicou aí procurando Constituição do Estado de São Paulo, chegou aqui no Monster, né? Para você que ainda não conhece, né? Seja bem-vindo também. Clique aí na parte de se inscrever no nosso canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações das nossas próximas dicas, né? A gente tem um amplo conteúdo, né? Várias dicas sobre os diversos concursos disponíveis aí no território nacional. Hoje, especificamente, né, mais uma vez a gente vai falar sobre o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Você que está aí sonhando em ser policial militar, né? Eu, Luiz Pereira, sou policial militar há quase 16 anos, né? Feliz com a minha profissão, né? Para você que quer ser policial militar, a primeira parte precisa de ter uma vocação, né? Ser policial militar é uma vocação, então não adianta a pessoa querer ser policial militar, mas não ter ali aptidão para desempenhar as atividades policiais. Ah, professor, mas o meu sonho é ser policial militar porque eu acompanho no YouTube o policial fulano ou o policial ciclano, então eu quero ser igual a ele. Não adianta, né? O que a gente vê na internet, nos filmes, é diferente, a realidade é outra, né? O ambiente militar, a questão da hierarquia e disciplina, depende de uma dedicação, de ter uma vocação para isso. Mas todos vão gostar, né? Tendo aí essa aptidão, essa vocação, todos vão gostar da caserna militar. Então, para isso, né, eu espero que todos já estejam aí estudando, né, com antecedência, já estão preparados para a prova. A gente está vindo aqui no YouTube justamente para rever alguns pontos, né, pegar ali aquele bizu, né, aquela dica quente ali para a hora da nossa prova. Ah, não, professor, eu estou chegando agora, não sei nada, eu estou querendo ainda, né, ingressar, estou em dúvida no que eu quero. Aí fui pesquisando na internet, olhei um edital antigo aqui e estou vendo que tem Constituição. Pesquisei na internet e caiu nessa dica aqui da nossa Constituição pelo Monster. Bacana, né? Sem problemas. Espero que os senhores gostem da nossa aula, né? Fiz um resumo aqui dos tópicos que podem cair no dia do concurso, né? Então a gente vai observar alguns pontos chaves para a gente conhecer um pouquinho da Constituição Estadual. Bacana? Então vamos começar sem delongas. Inicialmente na Constituição Estadual, né? A gente tem os primeiros 4 artigos da Constituição que são importantes, né? Uma Constituição que vem aí do ano de 1989, diz lá no artigo 1º, o Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, né? O Estado que pertence ao Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal, né? Então, a Carta Magna tem as suas competências e determina que algumas delas são exclusivas da União, por exemplo, né? Então, a Constituição Estadual pode exercer as competências que não são vedadas pela Constituição Federal, né? Então, pode ter algumas ressalvas em relação à Constituição Estadual. A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo objeto principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. Esse artigo 2º fala que a lei vai estabelecer uns procedimentos que devem ser abreviados, né, reduzidos, da mesma forma com os custos reduzidos, para salvaguardar os direitos e as liberdades
dos cidadãos de uma maneira geral, né? Então deveria ser breve e com um custo reduzido, né, no âmbito financeiro, né? Então deveria ser assim para que todos tenham acesso à justiça. Então essa questão de ser abreviada e de custo reduzido, a gente tem, né, a possibilidade de acesso, sim, à justiça, né, como diz aqui também no artigo 3º, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos, né? Exemplo disso aqui, a Defensoria Pública, né, que vem aí para prestar, né, garantir os direitos, né, daquela pessoa de se defender para aqueles que não podem pagar um advogado. Então a gente tem nesses 2 artigos aqui a questão da disponibilidade, né, da utilização do direito, né, de uma maneira ampla aí, para o cidadão que não tem condições de pagar aquele detalhe a mais, né, na sua defesa. Então, o principal, a sua garantia de defesa, está direito previsto na Constituição Estadual. A justiça é assim, de maneira abreviada, rápida, célere? Às vezes não, pela grande demanda, mas é uma garantia que tem aí prevista, que está prevista, né, na Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 4º. Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados, né? Esse artigo 4º aqui, ó, ele é interessante e importante para a gente marcar aí, né, na nossa lei, em razão da nossa prova, né? Eu tenho observado que tem caído questões que buscam aqui o artigo 4º da Constituição Estadual. Os procedimentos administrativos, um exemplo disso aqui, sindicância, né, os diversos procedimentos administrativos que são realizados pela Polícia Militar. Então, uma sindicância administrativa, né, através desse procedimento, devem ser observados, entre os outros requisitos, né, para ter aí a validade desse procedimento administrativo, igualdade entre os administrados, né, uma questão de justiça, né, a igualdade entre os administrados. O devido processo legal, que significa aí o trâmite, né, do andamento processual, a acusação, a defesa, a apresentação de provas, um julgamento. Então, o devido processo legal, de uma maneira complexa, né, é para ter validade nesse procedimento. Especialmente quanto à exigência da publicidade, né, os atos processuais devem ser publicados como em diário oficial, um boletim interno da corporação. Contraditório da ampla defesa, né? Contraditório e ampla defesa, a gente tem a questão da apresentação das provas da defesa, né, do acusado. Então, esse também é o direito para ter, é uma questão, um requisito para ter validade, né? E do despacho ou decisão motivados, né? Precisa ter aí uma decisão fundamentada, né, com as razões do julgamento. Então, artigo 4º, interessante, né, a gente marcar aí, como eu disse, para a questão da nossa prova, né? Então, ele tem aqui um conteúdo muito importante e interessante para a gente poder estudar para a nossa prova. Senhores, a questão da lei, o que é interessante? A gente precisa ler a lei seca, né? Eu preciso fazer a leitura completa ali dos tópicos previstos no edital da nossa lei, né? Então, eu vou ler o que precisa ler. Vou ler uma vez, 2 vezes, até 3 vezes é recomendável, no mínimo uma vez. A gente tem que ler pelo menos uma vez a lei, né? Não adianta eu pegar e simplesmente resolver questões, eu vou lá num banco de dados, né, e procurar lá as questões, vou resolver as questões. Se eu não tiver conhecimento desse conteúdo, não tiver feito a leitura pelo menos de uma vez da lei, eu não vou conseguir resolver, né? Então, a gente tem que fazer a leitura da lei, marcar os principais tópicos, para que essa revisão a gente venha como uma fixação do conteúdo, para a gente resolver as questões em fase de testes para a prova. São poderes do Estado.
independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Então, são independentes, né? Eles não têm vínculo que um dependa do outro, harmônicos que trabalham em conjunto, mas um poder não interfere no outro, né? Um poder aqui não interfere no outro. Também não tem uma cadeia de comando. Não é o legislativo, sobrepõe o executivo, que vem o judiciário aqui por último. Não existe essa cadeia de comando entre eles, né? São independentes e harmônicos entre si. O nosso foco aqui, a gente vai ter como o executivo, né? Polícia Militar faz parte aí do poder executivo, né? Então, em relação ao Estado, poder executivo, Polícia Militar. Com isso, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições, né? Uma vez que eles não têm uma subordinação, né, entre eles, então um poder não pode delegar atribuição para o outro. O poder judiciário, o executivo determina que o legislativo faça determinada função, né? Faz isso aí para mim aí que deveria ser a minha função, eu vou delegar para você. Não tem essa possibilidade de delegar atribuições ao outro poder, né? O cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a função de outro, salvo as exceções previstas na Constituição, né? Então, o governador, por exemplo, quando ele estiver investido na função de governança, ele não pode desempenhar atividades de juiz de direito, né? Então, ele não investir em um dos poderes, ele não pode exercer a função em outro poder. Para conhecimento, né? Vai que cai lá na nossa prova uma questão dessa aqui, ó, inverte uma palavrinha ou outra, né? A banca vem ali e muda a ordem das palavras, que é muito comum nas bancas, né? Principalmente concursos militares. O município de São Paulo é a capital do estado. Não é possível que ninguém sabe que tem, né? A pessoa que está se preparando, quer ingressar na Polícia Militar de São Paulo, mora distante, né? Do outro lado do país. A pessoa está começando a estudar agora, vai conhecer, né? Então é possível que caia isso aqui na hora da nossa prova, numa das alternativas, né? Para poder preencher conteúdo. São os símbolos do Estado. Símbolos do Estado. A bandeira, o brasão de armas e o hino. São 3. Bandeira do Estado, brasão de armas. O que é o brasão de armas? É aquele símbolo, né, que tem o S e o P, né, do Estado, tem uma espada, né, com um punho para baixo, tem os ramos das flores, né, eu não me lembro agora quais são específicos, são 2 diferentes. Então, esse é o brasão do Estado, né, do Estado de São Paulo. E o hino do Estado de São Paulo. Então, eles são símbolos do Estado de São Paulo. Interessante também para a gente conhecer sobre isso. Lá no artigo 37, né, como é o nosso objetivo, o poder executivo é exercido pelo governador do Estado. O governador do Estado, ele é eleito para um mandato de 4 anos, mandato eletivo com T, não um mandato com D, de mandato judicial, tá? Lembre-se disso que é importante. Eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um novo período subsequente, na mesma forma. Então, 4 mais 4. Então, qual que é o período que o governador pode ficar na sua função? 8 anos. 4, né? Um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente de mais 4 anos. Tá ok? O governador, se ele tiver algo que o impeça de exercer as suas atividades, quem vai substituí-lo? Substituirá o governador no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga, né? Na caso que ele saiu, o governador morreu, faleceu, né? Quem vai substituí-lo? O vice-governador. Essa é a primeira pessoa que vai ser o substituto do governador do estado. Então, substituirá o governador no caso de impedimento ou suceder-lhe-á
no caso de vaga, ou vice-governador. O vice-governador também tem a função de auxiliar, né, o governador sempre que ele for convocado para missões especiais. O governador viajou, né, está exercendo uma outra atividade, está fazendo um curso, alguma missão específica, o vice-governador vai ficar atribuído das funções, das tarefas dentro do Estado. Agora, professor, e o que acontece se o vice-governador também não puder permanecer, né, substituindo o governador? Aí está lá no artigo 40. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador, ou vacância, né, a vaga disponível, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança. Por que sucessivamente? Tem uma sequência a ser seguida, né, logicamente. Então, quem vem primeiro, depois do vice-governador? O presidente da Assembleia Legislativa. Ok? Então, nós temos vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa e depois o presidente do Tribunal de Justiça. Então, essa é a sequência a ser observada, tá? Façam aí as anotações, por favor. No caso de impedimento, a sequência de substituição do governador. Então, governador, vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Então, essa é a sequência, né? Então, legislativo e depois o judiciário. Não tem nada a ver aquela questão da subordinação, né, em relação aos poderes, mas é muito comum que quando a gente vai falar dos poderes, a gente fala legislativo, executivo e judiciário. É muito comum a sequência, né? É raro perceber alguém que fala o judiciário, legislativo e executivo, né? É muito comum, então, nesse âmbito que a gente fala legislativo, executivo e judiciário. Então, a gente pode lembrar o quê? O executivo está no meio, né? O legislativo, deixa eu anotar aqui, né? Lembrando que a gente não tem uma cadeia de comando, né? Porém, como é comum, né, a gente está estudando aí nessa área, a gente fala sempre em relação aos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, eu tenho governador e o vice. Aí eu vou lembrar dessa imagem aqui para lembrar, para guardar, né, qual é a sequência. Então, governador, vice, depois eu venho para o presidente da Assembleia Legislativa e, no caso de impedimento também desse, a gente vem para o presidente do Tribunal de Justiça. Ok? Tribunal de Justiça. Mais ou menos é assim, né? É um bizu que a gente tem para poder gravar. Lembrando, mais uma vez, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. É somente uma imagem aqui que talvez facilite aí, né, a gente lembrar disso aqui na hora da nossa prova. Vamos lá? O governador e o vice-governador não poderão, né, ausentar-se do Estado por um período superior sem licença, tá? Ele precisa de ter a licença para poder se ausentar do Estado num período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo, tá? Então, ele precisa, para sair do Estado, né, para exercer as atividades fora do Estado, ele precisa pedir uma licença que seja motivada, indicando aí as razões da viagem, o roteiro e a previsão dos gastos da viagem, ok? Então, período superior a 15 dias. Guardem também os prazos, ok? Todo prazo que a gente se deparar nas leis, né, eu vou indicar aí, marca, circula, colore. Por quê? Prazos são importantíssimos e são alvos de cobranças pelas bancas dos concursos. Então, não pode ausentar-se do Estado num período superior a 15 dias sem licença. Está lá no artigo 44 da Constituição Estadual. O governador deve residir na capital do Estado,
né? É uma das exigências, né? Em relação ao domicílio do governador. E ele e o vice deverão, no ato da posse e também no término do mandato, fazer a declaração pública dos bens, né? Então a gente já tem a questão daquela declaração que é feita anualmente, né? Pelos servidores públicos. Para o governador e o vice, além do início do mandato, também ao seu final fazem a declaração pública. São órgãos do Poder Judiciário do Estado, né? Nós temos aqui 8 órgãos. Tribunal de Justiça é o primeiro, Tribunal de Justiça Militar, os tribunais do júri, turmas de recursos, né, que fazem a turma recursal, né, em relação aos julgamentos, juízes de direito, auditorias militares, juizados especiais, juizados de pequenas causas, né? Então a gente tem aqui a Justiça Militar, Tribunal de Justiça Militar, ela faz parte do Poder Judiciário do Estado, ela é integrante do Poder Judiciário do Estado. Ah, por quê? Eu estou lembrando isso aqui. Porque é objeto relacionado à Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde os senhores vão ingressar. Confere? Então a gente precisa saber que o Tribunal de Justiça Militar, eu vou falar um pouquinho dele mais adiante, né? Sobre Tribunal de Justiça Militar. Ele faz parte, então, do Poder Judiciário do Estado. Ao Poder Judiciário, né, é assegurada autonomia financeira e administrativa. Então, são esses os órgãos. Então, o que a gente precisa lembrar aqui, Tribunal de Justiça Militar, ele é um órgão do Poder Judiciário do Estado, ok? Justiça Militar do Estado, né, é a parte da questão de julgamento em relação aos crimes relacionados aos policiais militares. Justiça Militar do Estado, ela vai ser constituída em duas situações, em primeiro e em segundo grau, né? São as situações previstas aí para a Justiça Militar Estadual. Em primeiro grau, ela é constituída lá pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, né? São as situações que a gente tem em relação ao primeiro grau, e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar. Os conselhos de justiça, né, que a gente tem aqui em primeiro grau, eles são os conselhos formados, conselho permanente, que é formado aí para o julgamento das praças da instituição, e o conselho especial, que é formado para julgamento dos oficiais. Para julgamento das praças, ele é um conselho que ele é formado pelos policiais militares como se fosse um órgão colegiado, né? A cada 3 meses ele é constituído a cada 3 meses. Já para os oficiais, ele é constituído somente para o julgamento daquele processo em lide. Então, em primeiro grau, juízes de direito e conselhos de justiça, e em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. Competência da Justiça Militar Estadual: processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei, né, o que está previsto lá no Código Penal Militar, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, né? Então, um policial militar, né, crime doloso contra a vida, contra a vítima civil, competência do júri, né? Cabe ainda à Justiça Militar Estadual decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. São as situações em que os policiais militares são condenados a perder o posto, a patente ou a graduação, né, oficiais ou praças. Cabe também à Justiça Militar, tem a competência para fazer esse julgamento. Então, esse conteúdo aqui de Justiça Militar do Estado, para você que está acompanhando aí, está sem a lei, né? Artigo 79 é a previsão que está aqui da Justiça Militar. Tribunal de Justiça Militar do Estado, jurisdição em todo o território estadual, com sede na capital. Então, a sede do Tribunal de Justiça Militar é na capital do Estado. Tem a composição de 7 juízes, ok? Composição de 7 juízes divididos em 2 câmaras. Desses 7,
4 são militares, coronéis da ativa, e 3 são civis. Como funciona? Tenho 4 coronéis e 3 civis. É a Constituição aqui do Tribunal de Justiça. São os civis. Quem são eles? É um graduado formado, né, no direito militar. Um outro da área da promotor e um outro advogado. A gente lembra aqui, ó, quem são eles, né? Questão do 5º Constitucional, tá lá no artigo 94 da Constituição Federal. Precisam de ter 10 anos, né, na carreira jurídica, os advogados ainda de conhecimento, conduta ilibada, eles vão fazer parte, né, é previsto esse 5º Constitucional, fazer parte dos tribunais. Então, esses 3 civis aqui fazem parte do Tribunal de Justiça Militar. São 2 câmaras. A primeira, o vice-presidente é responsável, e a segunda é o juiz mais antigo que tiver disponível em relação aos demais. Então, são 2 câmaras, 7 juízes divididos em 2 câmaras. Essa aqui é a composição do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ok? Então, artigo 80. Vai lá, faz a marcação sua aí no conteúdo, artigo 80. Ele é importante para a gente poder estudar aqui, ok? Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente o chefe da Casa Militar, né? Eu vou falar quem é, o que significa a Casa Militar, comandante-geral da Polícia Militar, nos crimes definidos em lei. Marquem essa parte aqui, crimes definidos em lei. Somente crimes definidos em lei. Também os mandados de segurança e habeas corpus nos processos que forem de sua competência, quando o coator ou coagido estiverem diretamente sujeitos à sua jurisdição, né? Bem como revisões criminais dos seus julgados, né? O que o próprio Tribunal de Justiça Militar julgar, ele tem como fazer a revisão dos recursos, revisão, né, em relação aos recursos. Em grau de recursos, policiais militares, nos crimes militares definidos em lei, né? A gente está falando aqui em relação ao Código Penal Militar. Então, senhores, olha aqui, ó, composição do Tribunal de Justiça Militar. 7 militares, 4 coronéis da ativa, 3 civis. Em relação a esses quesitos que eu falei, artigo 94, a gente dá uma lida aí para poder detalhar. Competência do Tribunal de Justiça Militar. Tira um print dessa tela aqui, ó, que ela é top, tá fina para a gente estudar. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui no canto aqui. Tira um print aí. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou mais. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos
nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei, vou pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara, pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Então, bacana. Próxima atividade, então. Compete ao tribunal também exercer a correição geral sobre as atividades de polícia judiciária militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a graduação das praças. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Compete ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Serviço de correição, né? Correição, a gente lembra aqui de corregedoria, né? Igual que está falando aqui no início aqui sobre os serviços de correição da Polícia Militar. Compete ao juiz de direito do juízo militar designado pelo tribunal serviços de correição permanente sobre as atividades de polícia judiciária militar e do presídio militar, ok? Então, compete ao juiz de direito do juízo militar designado pelo tribunal exercer a atividade de corregedoria, né, permanente sobre as atividades de polícia judiciária militar e também do presídio militar. São essas situações. Próximo, o juiz do Tribunal de Justiça Militar e o juiz de direito do juízo militar, né, no caso os civis, né, gozam dos mesmos direitos, vantagens e subsídios e sujeitam-se às mesmas proibições dos desembargadores do Tribunal de Justiça e juízes de direito, respectivamente. Ok? São as situações. Artigo 111, esse aqui é interessante. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Nossa, mas como é que eu vou lembrar disso aqui, professor? Então a gente tem legalidade, né, o primeiro, impessoalidade, 2, moralidade, 3, publicidade, 4, razoabilidade. Eu vou fazer o contrário, tá? Vou colocar aqui pra gente lembrar, ó. Eficiência,
Eficiência é o quinto. Razoabilidade é o sexto. Razoabilidade é o sexto. Finalidade é o sétimo. Motivação é o oitavo. E interesse público é o nono, né? Então a gente tem nove, né? Posso formar uma palavra, né? Como é que é o nome disso aqui? Mnemônico. Limperafimip. Pode ser uma palavra? Vou conseguir guardar isso aqui? Talvez. É que é muito grande, né? 3, 6, 9. Talvez eu consiga gravar. A limp, né, são os primeiros, né? Os primeiros que a gente tem aqui, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Esses aqui são os mais comuns, né, que a gente tem para poder gravar em relação aos princípios, né? Aí a gente tem os demais aqui na nossa aula, né? A razoabilidade, tá aqui, finalidade, motivação, interesse público. Pode ser que eu consiga gravar dessa forma? Talvez, né? Eu preferi colocar assim para poder lembrar na hora de passar, inclusive, esse bizu. Então, é isso que a gente tem em relação aos princípios, né, da administração pública previstos lá no artigo 111. Artigo 112. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado para que produzam os seus efeitos regulares, né? Então, é aquela situação que a gente tem da publicidade, ok? Então, vamos lá, vamos apagar para a gente continuar. Senhores, como é que está indo aí? Está corrido? Está conseguindo entender? Como é que está a didática? Manda uma mensagem aí e vai me corrigindo aí também para eu poder melhorar. Bacana? Para você que chegou aí, tá agora, o que está acontecendo aí? A gente está falando aqui uma dica, né, aqui no Monster, sobre você que vai ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Constituição Estadual. É a nossa dica de hoje, tá ok? Para você que está aí, ó, não se inscreveu no canal, faz a sua inscrição, tá ok? Aperta o sininho para receber as notificações dos demais. Deixa o seu like, tá? Isso é muito importante. Aí eu cheguei agora, quem que é esse professor que está aí? Ah, meu nome é Luiz Pereira, tá ok? Um prazer. Você que chegou agora, sou policial militar. Eu vou passando essa dica aqui para os senhores, ok? Vamos lá então. Continuando. Não esquece de deixar o like aí não, tá? Vamos lá. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, né, indicando efeitos e formas de processamento. Os procedimentos administrativos da Polícia Militar, né, com seus prazos e as condições de recursos disponíveis para a sua forma, né? A administração também é obrigada a fornecer para qualquer cidadão, num prazo máximo de 10 dias úteis, né, caso ele queira, para sua defesa ou esclarecimentos, certidões de atos, contratos, decisões, pareceres, sob pena de responsabilidade. Então, o direito ao acesso à informação, né, está previsto lá no artigo 114. No mesmo prazo, né, de 10 dias úteis, deve atender às requisições judiciais se outro prazo não for fixado pela autoridade judiciária. Artigo 127. Aplica-se aos servidores públicos estaduais para efeito de estabilidade, disposto no artigo 41 da Constituição Federal. O que é o artigo 41? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, para você que está entrando agora na instituição, após 3 anos de efetivo exercício, né, da sua nomeação, você será considerado estável na instituição Polícia Militar de São Paulo. O servidor público estável só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe seja assegurado ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei, assegurada também a ampla defesa. Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função no lugar de residência do cônjuge,
se este também for servidor e houver vaga nos termos da lei. Marido e mulher, um casal, os dois policiais militares, um trabalha num ponto do estado e o outro trabalha na outra ponta do estado. Como é que funciona isso aqui, né? Já tinha um policial, já era formado, já trabalhava, o outro entrou agora no concurso, né? Está entrando agora. Aí como é que faz essa questão de remoção? Ele tem o direito de trabalhar no mesmo lugar. Só que a Constituição deixa para a gente aqui uma ressalva, que é essa aqui, ó. Houver vaga. Então, assim, é uma certeza com 99% de chance, né? Porque depende da vaga para a questão dessa remoção do servidor. Isso aqui também é interessante, tá? Já foi questão de prova em relação a esse estudo do artigo 130. Dos servidores públicos militares, né? São os integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Logicamente, eles são considerados os servidores públicos militares. Das questões, esse é o conceito. Servidor público militar que for demitido por ato administrativo, né, daquela forma que eu falei que ele pode ser demitido, né, mesmo tendo a sua estabilidade. Se ele for absolvido na justiça, nessa ação que deu causa à sua demissão, ele vai ser reintegrado à corporação. O oficial da Polícia Militar só perde o cargo, né, só perde o posto e a patente, na verdade, se ele for julgado indigno do oficialato ou incompatível com o oficialato, né, através de uma decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Então, depende, ele não vai perder o posto de graduação se o Tribunal de Justiça Militar julgar que não há necessidade. Okay? Tem situações então, que o militar ele é demitido da instituição, mas ele permanece com o posto e a patente. Então, ele só vai perder isso aqui se for julgado, né, precisa de transitar em julgado a decisão do Tribunal de Justiça Militar. Esse aqui é um dos requisitos. Da mesma forma, o oficial que for condenado à justiça comum ou justiça militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, sentença transitada em julgado, será submetido ao mesmo julgamento, né, a decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Então, esse julgamento ele é previsto e obrigatório, ok? O direito do servidor militar ser transferido para a reserva ou ser reformado vai ser assegurado, né? Mesmo que ele esteja respondendo inquérito ou processo em qualquer jurisdição, no caso previsto em lei específica, ou seja, depende da lei definir quais são os requisitos para regulamentar os requisitos. Essa é a ressalva para a questão do servidor ser transferido para a reserva, desde que esteja sendo processado. Cana? Da segurança pública, ela é dever do Estado, né? A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos nós, né? Exercido para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Esse é o básico, né? É o básico da segurança pública, né? Preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas. Que é incolumidade, né? Da integridade, mais ou menos, né? Integridade das pessoas e do patrimônio. O Estado manterá a segurança pública por meio da polícia, né? Subordinada ao governador do Estado. O Estado vai manter a segurança pública por meio da polícia. A polícia do Estado, quando ele fala aqui no artigo 139, parágrafo 1º, ele está falando como se fosse aqui um grupo, tá? Como se fosse um grupo, a polícia do Estado, não somente polícia militar, tá? Então, cuidado. O Estado manterá a segurança pública por meio de sua polícia, não é única e exclusivamente da polícia militar, tá? A polícia do Estado, ela é integrada pela polícia civil, pela polícia militar e pelo corpo de bombeiros, ok? Então, muito importante isso aqui, ó. Polícia do Estado. Polícia aqui, ó, não somente a PM, ok? Não somente. Polícia civil, militar e bombeiro militar, ok? Essa é a polícia do Estado. Subordinada ao governador do Estado. Ele é o chefe, né, da instituição. Então,
Abaixo do governador, a gente tem o comandante-geral da PM. Que essa é a hierarquia para a questão da Polícia Militar. Polícia Militar, no estado de São Paulo, integrada também pelo Corpo de Bombeiros, né? É força auxiliar, reserva do Exército. Quando nós tiver uma guerra, você, policial militar, que está entrando agora, né, na instituição, vai participar da guerra. Preparados? Como assim não tinha isso lá no edital? Não, lógico que não, né? Se Deus quiser, nunca mais haverá uma guerra. Apesar de que a gente tem uma guerra diária, né? Ok. Vamos lá, então. Da Polícia Militar, no artigo 141. Polícia Militar é um órgão permanente, incumbe, além das atribuições definidas em lei, quer dizer, né, questão de preservação da ordem pública, né, Polícia Militar e a preservação da ordem pública. Tem as atividades também, defesa social, né, Polícia Militar presta assistência, orientação e demais funções, né, então ela é um órgão permanente, além das atribuições definidas em lei, polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Comandante-geral, eu disse que está subordinado ao governador do estado, né? Será nomeado pelo governador dentre os oficiais da ativa, ocupantes do último posto do quadro de oficiais policiais militares, que são os coronéis, né? Deve fazer declaração pública de bens no ato da posse e da sua exoneração, assim como o governador e como o vice-governador, assim, né? São os exemplos. Lei orgânica e estatuto, né, disciplinarão a organização, funcionamento, direitos, deveres, vantagens, regime de trabalho, entre outros. Um estatuto da Polícia Militar, né, uma lei orgânica, aí ela é disponibilizada, né, alvo também dos nossos estudos, para que vai regulamentar a promoção, os direitos, né, saúde, aposentadoria, entre outros, do servidor. Então, essas são as funções previstas que vão ser disciplinadas no Estatuto da Polícia Militar. Criação e manutenção da Casa Militar e assessorias militares somente poderão ser efetivadas no termo que a lei estabelecer. Lembra que eu falei lá da Casa Militar, né? O que seria a Casa Militar? O decreto número 48.526, de 4 de março de 2004, fala que a Casa Militar ela é integrada pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, né? Órgão do gabinete do governador destinado à prestação de serviços à comunidade, prioritariamente, área de redução de desastres, intermédio de intervenções preventivas, socorro assistenciais, socorro, assistências ou recuperativas, de modo sistêmico, com ênfase no desenvolvimento e na proteção do ser humano, né? Como se fosse um gabinete do governo, vinculado aqui também ao órgão de defesa civil, além de outras atribuições, né, como policiamento de guardas, proteção de patrimônio, proteção do governador, são atribuições também da Casa Militar, né? Tem também por finalidade a execução das atividades de segurança comunitária voltada para o entorno da sede do Poder Executivo Estadual, né, proteção do patrimônio, segurança física dos palácios do governador e do Fundo Social de Solidariedade do Estado, segurança e atendimento funcional do governador do Estado e de dignatários, então, né, policiamento de guardas de uma maneira geral, gabinete militar do governador, uma espécie, né, que realiza a escolta do governador e de dignatários, né. O chefe da Casa Militar vai ser escolhido pelo governador do estado também, entre os oficiais da ativa, né, ocupantes do último posto do quadro de oficiais policiais militares. Então, são coronéis da Polícia Militar. Então, esse foi um resumo sobre a Casa Militar, né, que eu falei lá no início, e pode cair na nossa prova o que significa a Casa Militar para os nossos estudos. Legal? Então, pronto. Finalizamos aqui as nossas atividades, né, esse resumão sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Bacana? Deixa aí o seu like na nossa aula, tá ok? Tá chegando agora aí, né? Vamos pegar um resumo aqui, então, sobre a Constituição. Vamos resolver questões? Ok, vamos fazer alguns exercícios para a gente finalizar a nossa aula, que tem professor chegando para dar continuidade ao nosso canal, que não para, né? O canal do Monster Concurso não para. Cada hora aí uma dica diferente para os diversos
concursos do nosso Brasil. Vamos lá, alguns exercícios de fixação sobre o que a gente estudou praticamente, né? Constituição do Estado de São Paulo prevê que em caso de impedimento do governador e do vice-governador ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança. Quem? A. O presidente do Tribunal de Justiça e o presidente do Tribunal de Contas do Estado. B. O presidente do Tribunal de Contas e o presidente da Assembleia Legislativa. C. Presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça Militar. Ou letra D. Presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Quem vai ser chamado sucessivamente? Observem aí, sucessivamente. Resolvam aí. Toma uma água. Qual? A, B, C ou D? Marca para mim nos comentários. Está disponível? Vamos lá. Eu falei na aula, né, que a gente tem lá, a gente lembra, né, quando a gente fala dos poderes, são independentes e harmônicos, mas a gente costuma falar legislativo, executivo e judiciário. Costuma falar nessa sequência. Então a gente tem o governador e o vice-governador. Na sequência, então, vem, é o que eu falei aqui na nossa aula, né? A gente chegou cedo aí, viu? Primeiro para o legislativo e depois para o judiciário. Então, quem que eu tenho aqui no legislativo? Que é sucessivamente, né? Vem um para depois vir o outro. Tribunal de Justiça, legislativo? Não. Tribunal de Contas? Não. Assembleia Legislativa? É. Opa, então eu tenho o presidente da Assembleia Legislativa, tanto na C quanto na D. E do judiciário? Presidente do Tribunal de Justiça Militar ou presidente do Tribunal de Justiça? Qual? Não, não é militar, só porque a gente está resumindo aqui sobre o concurso da PM, né? Então, a letra D, sequência sucessivamente, presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça, ok? Então, a gente tem a letra D na nossa questão de número 1. Marquem aí. Foi fácil, né? Foi fácil. Mamão com açúcar. Ok. 2. Constituição do Estado de São Paulo assegura ao servidor o direito de remoção para igual cargo ou função no lugar de residência do cônjuge, né? Falei agorinha mesmo aqui sobre isso aí, né? Marido e mulher, policiais, um em cada ponto do Estado, pede a transferência. Quais são os requisitos? A. Se este também for servidor estadual, havendo ou não vaga nos termos da lei. Se este também for servidor municipal, havendo ou não vaga nos termos da lei, estadual ou municipal. Se este também for servidor e houver vaga nos termos da lei. Isso aqui já não falou nem municipal nem estadual. Apenas se este for titular de mandato eletivo municipal, né? Apenas se este for titular de mandato eletivo estadual. Então, qual é a questão correta aqui? Qual a alternativa? A, B, C, D ou E? Ok. Confunde, né? Se for servidor estadual, municipal ou omisso. Não fala nenhum nem outro. Artigo 130. Se este também for servidor e houver vaga nos termos da lei. Questão de haver a vaga é um requisito, né? É uma condição imposta aí pela Constituição. Então, a gente tem aí essa letra C como alternativa correta no nosso número 2. Terceira, assinale a alternativa correta no tocante às previsões da Constituição do Estado de São Paulo sobre justiça militar estadual. Letra A. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns e militares, excetuando-se os crimes de responsabilidade juiz de direito do juízo militar. B. Tribunal de Justiça Militar do Estado com jurisdição em todo o território estadual
e com sede na capital, compor-se-á de 9 juízes divididos em 3 câmaras. C. Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente chefe da Casa Militar, comandante-geral da Polícia Militar, nos crimes comuns e de responsabilidade. D. Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente chefe da Casa Militar, comandante-geral da Polícia, nos crimes militares definidos em lei. 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça Militar será composto de advogados e de membros do Ministério Público de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 5 anos de efetiva atividade profissional ou na carreira. Ok, então qual está correta e qual está errada? Correta, né? A gente precisa da correta. Compete ao Tribunal de Justiça julgar, excetuando-se crimes de responsabilidade. Não, julga também. Tribunal de Justiça compor-se-á de 9 juízes divididos em 3 câmaras. Não, 7 juízes em 2 câmaras. Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente chefe da Casa Militar, comandante-geral da Polícia Militar, nos crimes comuns de responsabilidade ou nos crimes militares definidos em lei. Aí, agora ficou a dúvida, hein? Uma está certa, uma está errada. As duas estão erradas. Vamos pular aqui para a letra E. 1/5 dos lugares do tribunal, né, composto de advogados, de membros do Ministério Público, notório saber, jurídico, reputação. Eu falei isso aí, não falei? Falei. Qual que é o tempo aqui? 10 anos. 10 anos, está lá no artigo 63. 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, entre a C e a D, né, compete julgar chefe da Casa Militar e o comandante-geral, ok? Nos crimes militares definidos em lei, artigo 81. Então, a letra D, ela está correta no nosso número 3, ok? Letra D, número 3, a alternativa correta. Quarta questão, vamos lá. Com relação ao disposto na Constituição do Estado de São Paulo, em relação à Justiça Militar Estadual, assinale a alternativa correta. Muita atenção, né, nas questões, que o iniciado pode vir para a gente também marcar a alternativa incorreta. Compete ao Tribunal de Justiça Militar a iniciativa de leis que dispõem sobre a criação, extinção de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares, dos juízes que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes. B. Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente ações judiciais contra atos disciplinares praticados pelo comandante-geral da PM. C. O Tribunal de Justiça Militar do Estado compor-se-á de 7 juízes divididos em 2 câmaras, sendo 4 militares coronéis da reserva da Polícia Militar do Estado e 3 civis, né? D. Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade o comandante-geral da Polícia Militar. Compete ao Tribunal de Justiça Militar exercer a correição geral sobre as atividades da Polícia Judiciária Militar, sendo que os serviços de correição permanente sobre atividades do Presídio Militar serão realizados pelo representante do Ministério Público Estadual designado pelo Tribunal. E aí? Qual que está correto, hein? Vamos lá. Compete ao Tribunal de Justiça Militar a iniciativa das leis, etc. e tal. Não é Justiça Militar. É apenas Tribunal de Justiça. Ok? B. Compete ao juiz de direito, juiz militar, processar e julgar singularmente as ações judiciais contra atos disciplinares praticados pelo comandante-geral da Polícia Militar. Ok. Tribunal de Justiça Militar composto de 7... Essa aqui parece certíssima, né? Parece essa aqui é para derrubar candidato, ó. Compor-se-á de 7 juízes divididos em 2 câmaras, sendo 4 militares coronéis da reserva e 3 civis, que eu falei, né? De promotor, advogado. Não é reserva, ok? É da ativa. Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar originalmente que infrações estão. São crimes definidos em lei. Crimes definidos em lei. Compete ao Tribunal de Justiça Militar exercer correição, tal. Aqui não é representando o Ministério Público, tá?
nessa questão aqui, é um juiz de direito militar, né, designado para exercer essa atividade. Então, a gente tem aqui a letra B como alternativa correta para nosso número 4. E a gente vai chegar, então, ao nosso final com a quinta e última atividade para a gente fechar. Esse é o nosso resumo da Constituição Estadual de São Paulo. A Constituição, né, que prevê, dentre os fundamentos do Estado, que os processos administrativos, qualquer que seja o objeto, deverão observar os requisitos de validade. Não vou falar qual artigo agora não, vou ler primeiro, né? Mas eu falei no início. Ampla defesa mediante assistência jurídica integral e gratuita. Motivação da decisão sempre que dela possa resultar restrição de direitos. Devido processo legal mediante intimação pessoal de todos os atos praticados. Publicidade como regra geral e o sigilo como exceção. Além da igualdade entre os administrados. Qual é a alternativa correta aí? Qual é? Vou falar então. Procura aí. Artigo 4º. Artigo 4º. Né? Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, né, deverão ser observados, dentre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados. Ok? Todos aqui estão previstos lá. Só não tem esses complementos das observações, né? Ampla defesa, tem. Motivação, tem também, né? Motivação. Devido processo legal. Publicidade, ok. Mas, como a gente busca letra de lei, né? Então, é a alternativa correta da nossa quinta questão. Ok? Então, a gente finaliza. Finalizamos aqui, então, as nossas dicas da Constituição Estadual do Estado de São Paulo para você, futuro policial militar. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. Para você que chegou no final, volta aí e acompanha. O nosso curso está disponível aqui no link da descrição. Vai lá, aproveita, né? Preço bacana, bem acessível, material completo, são exercícios de fixação, tem essa nossa a proximidade entre professor e aluno, né, para a gente trocar informações, trocar conhecimentos também, é uma facilidade que a gente tem aqui no Monster, né? Então, bacana, faça a sua inscrição para você que chegou depois, ainda não se inscreveu, deixa o seu like aí se estiver curtido, né, a nossa aula, isso é muito importante, faça um contato, né, para tirar dúvida, a gente mandar aí uma resposta, o que tiver ao nosso alcance, tá ok? Obrigado pela sua atenção, sucesso aí na sua aprovação. Um abraço e até logo.